A Bruna me trouxe uma outra pergunta também no podcast de uma menina. Ela está com 40 e poucos anos e não tem sorte no amor, não é feliz no amor, não consegue se casar. E ela acredita que isso seja porque quando ela era criança, o pai dela jogou uma maldição nela dizendo que ela não queria se casar. Agora eu pergunto, quem tem mais poder? A palavra do pai ou o próprio Deus e o próprio Jesus? Você acredita que se Deus tem um propósito para você, alguém nesse mundo tem o poder de impedir? Se Deus fez você para ter um marido, ter filhos, alguém tem o poder de impedir, além de você mesmo? Quando Deus tem um propósito, às vezes nem nós temos o poder, porque aquilo que Deus tem para nós vamos viver. Porém, existe o tempo certo para que as coisas de Deus aconteçam. Você pode estar limitada e está atraindo para a sua vida relacionamentos que não dão certo, porque você pegou essa maldição como presente. E tudo que te acontece, você usa essa maldição como a resposta de um relacionamento não ter dado certo. E o inimigo sabe disso e ele usa isso até mesmo para colocar pessoas que não querem nada com nada no seu caminho. Porém, existe uma coisa muito mais poderosa que pode bloquear a sua vida sentimental do que uma palavra negativa profetizada. E o que é isso, Fátima? Isso se chama sexo antes do casamento. Nós precisamos entender que casamento significa conjunção carnal e não um papel. Casamento significa conjunção carnal e não papel. Porque se um casal for no cartório, ou até mesmo na igreja, fazer toda aquela celebração, chegar no ato e não for consumado, não houve casamento. Se passar 5, 10, 15 anos sem intimidade, não houve casamento. Se ficar 10 anos tendo intimidade com preservativo, também não houve casamento. O que faz duas pessoas se casarem é o ato sexual. Casamento significa ato sexual de um homem e de uma mulher. Então, você precisa entender que se você teve intimidade com outros homens, talvez você esteja casada no mundo espiritual e você não sabe. E como que você quer outra pessoa na sua vida, se espiritualmente você está casada com alguém? O que você precisa fazer é entender como que funciona essa questão de uma só carne, o que é o matrimônio, o que é o casamento. A primeira coisa, você conhecer o mundo espiritual e as leis de Deus. O que significa luxúria? Vai na internet e pesquisa. O que significa imoralidade sexual? O que significa fornicação? Você vai entender que isso são pecados. E isso pode e tem o poder de bloquear a vida de uma pessoa. Por causa do pecado. O que você precisa para mudar e reverter essa situação? O arrependimento na alma. Chorar para Deus, implorar para Deus te perdoar por isso e te libertar disso. Se houve um casamento no espiritual com a primeira pessoa que você fez o sexo, que Deus te libere, que Ele te perdoa, porque você estava em busca de uma felicidade. Seja verdadeira com Ele. Senhor, eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. Me perdoa. Eu quero me casar, eu quero construir uma família. Isso é se for da tua vontade, Senhor, porque você também não sabe se Deus tem esse propósito para você. Em relação ao seu pai, você vai orar e jejuar, liberando perdão para o seu pai e vai soltar esse presente. Se eu chegar te dando um presente e você não receber, o presente não é seu, ele continua sendo meu. Então, se o seu pai te deu um presente e você não pegou, continua sendo dele. Agora, se você tomou posse desse presente, é uma outra situação. Então devolva isso para Deus. Entrega para Deus. Você vai quebrar essa maldição se você considera como maldição, porque Jesus disse, se você crer,
Isso é real. Se você não crer, isso não é real. Renuncia a isso, repreende essas palavras em nome de Jesus. Purifica teu pai. Perdoa ele porque ele não sabia o que dizia. O primeiro passo para resolver uma situação, antes da gente buscar o perdão, é perdoar quem precisa ser perdoado. Como que você quer que Deus te perdoa por você ter ficado com alguns homens sexualmente e não consegue liberar perdão para o teu pai? Primeiro resolve com teu pai. Depois você vai buscar o perdão em Deus. Então você vai fazer um propósito de um jejum e oração para a libertação do seu pai. Liberar perdão aí. Se você não consegue, o jejum vai te ajudar. Jesus, me ajuda a perdoar meu pai. Né? Ele perdoa ele mesmo. Depois um outro jejum, pedindo para Deus romper mesmo, libertar você de todos esses pecados sexuais, imoralidade sexual, luxúria, fornicação. Pede para Deus te purificar disso e te libertar. Depois você vai fazer uma carta para Deus, descrevendo o tipo de homem que você quer, o casamento que você deseja. E vai fazer um novo jejum, são 3 jejuns de orações. Fazer um novo jejum, para que Deus traga a pessoa certa. Peça para Ele a pessoa que você deseja, mas se não for desse jeito, Senhor, eu aceito a Tua vontade. Eu gostaria que fosse assim, mas eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero a minha família, eu quero os meus filhos, eu quero o meu marido. Esse é o caminho, jejum e oração. Primeiro do perdão. Você vai fazer um para liberar perdão, para você ter crédito com Deus. Depois você vai buscar o seu perdão. Depois o que você deseja. Para os perdões, eu sugiro que você faça o de Daniel. Faça aí Salmo 51, Salmo 91, Salmo 67, oração de Daniel 9 e louvor de Daniel 3. São 5 orações que estão na Sagrada Escritura. Você vai abrir mão de sexo, de carne vermelha, porque que o propósito é enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. E vai fazer jejum de tudo aquilo que dá prazer. Sua alimentação vai começar ao meio-dia. Você vai estar todos os dias ali entregando aquele jejum para Deus. Você poderá comer até meia-noite. Até meia-noite. Mas sem carne. Sem açúcar, sem refrigerante. Vai se alimentar apenas aquilo que vem da natureza. Frutas, legumes, arroz, feijão. Um ovo você pode comer, mas a carne vermelha não. Evita celulares e de manhã, quando você acorda, você vai iniciar o seu dia com sua carta de oração do teu jejum, o propósito que você está fazendo e esses salmos. E vão meditar a palavra até meio-dia, ouvir louvor. Faça caridade. A caridade tem poder de apagar pecados. Então, traga a caridade também para a tua vida. Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Quando a gente está servindo, porque esse é o propósito de Deus, Deus nos serve. Então, se a gente não está recebendo de Deus, é porque a gente também não está servindo. Isso também é uma lei universal. Então, sirva as pessoas de Deus, comece a ajudar mais, mas faça isso de coração, faça isso de alma. Porque Deus olha a nossa intenção, o amor que colocamos. Tudo aquilo que é por obrigação, até mesmo um pedido de perdão por obrigação, não é atendido. Tem que ter mesmo aquela entrega, aquele desejo. Aí você consegue.